Boa tarde. Pai seja convosco, amém? Então, né, gente? Vamos dar continuidade à nossa série. Qual é o nome da nossa série? Não ouvi? Muito bem. Só ouvi a voz de Ian. Então, gente, vamos dar continuidade, né, à nossa série. O nosso tema de hoje, né, o nosso subtema é Missões na Prática, Servir. Né? Vamos ler lá em Mateus 28, 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Curve sua cabeça, né? Vamos orar. Pai, nós te pedimos que o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor quer falar, Deus. Não aquilo que nós precisamos ouvir para massagear o nosso ego, Pai, mas aquilo que nós precisamos ouvir, obedecer e colocar em prática. Que o Senhor tire toda a distração, Pai, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Amém. Gente, quando vocês ouvem o nome missões, o que vem à cabeça de vocês? Vai falar assim, missões. Vou falar por mim. Quando eu não pensava fora da caixa, né, quando eu ouvia o nome missões, a primeira coisa que me vinha na cabeça era a África. Porque era o que era mais enfatizado, né? Por que a África? Por causa da pobreza, né? Todo mundo já viu algum vídeo da África, né, gente? Onde tem as pessoas lá com pouca comida, escassez de água, de tudo, né? E antes eu pensava assim, né? Fazer missões é viajar para outros países. Por exemplo, conhecer os povos indígenas, falar de Jesus. Porque tem gente, hoje ainda, em pleno século XXI, que nunca ouviu falar de Jesus. Tem gente que nem sabe o que é Jesus, não sabe nem o que é o Evangelho, não sabe nem o que é uma Bíblia. Nunca teve contato com uma Bíblia, né? E hoje, eu e você, nós temos isso, né? Mas por que eu pensava só na África, né? Por causa da pobreza. Mas, se a gente for pensar no continente africano, ele é um país muito rico. Petróleo, gás natural, ouro, diamante. Gleice, mas por que existe tanta pobreza? Gente, vamos voltar lá atrás, né? Período da escravidão, a industrialização, a má distribuição de renda, fez com que a África se tornasse pobre, uma minoria, né? Não quer dizer que toda a África é pobre. Mas, quando nós falamos de missões, a gente faz missões em todos os lugares que nós estamos, né? Quando Jesus disse, ide e fazer discípulos de todas as nações. Isso é para mim e para você que está aí, né? Nós que conhecemos a palavra de Deus, devemos falar de Jesus, né? Mas eu preciso viajar, eu preciso ir para outra cidade para falar de Jesus? Não. A missão em nós, ela começa pelo nosso exemplo, né, como cristãos, e começa na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, né? E tudo isso. E fazer discípulos, gente, não é ter grande quantidade. Eu tenho, por exemplo, 200k no meu Instagram. Tenho vários seguidores. Quando a gente fala de seguir, não estamos falando só de ver coisas, né, de ter gente ali que te acompanha. Mas você já falou de Jesus para essas pessoas? Para esses 20k, você já falou de Jesus? Minha garganta está tão seca, né? E discípulo é aquele que segue a Jesus. Mas tem que seguir só Jesus? Não, tem que seguir Jesus e fazer aquilo que ele ordena, né? E de fazer discípulos de todas as nações. O que você tem feito hoje? Você fez alguma missão ontem, semana passada, mês passado? Para quantas pessoas você já falou de Jesus? Né? Aí fica a reflexão para mim e para você. O ID não é fazer discípulos aqui ou ali.
é aonde a gente estiver, em todos os lugares. Coloca aí, Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a autoridade, ela já nos foi dada. O que falta a gente fazer? Praticar, né? Será que a gente tem praticado a autoridade que o Senhor deu para nós? Uma coisa importante, né? Quando a gente vai falar de Jesus, missões não é só cesta básica, não é só entregar roupas, não é só entregar sopão um domingo no mês, né? Missões é todos os dias. É você praticar aquilo que o Senhor disse para você fazer. Certo? Ah, mas eu vou falar de Jesus só aqui. Você não tem que escolher o lugar X ou o lugar Y para falar de Jesus. É aonde você estiver, em qualquer oportunidade, a oportunidade que você tiver para falar de Jesus, fale de Jesus. Eu sei que algumas vezes a gente trava, né? Para falar. Principalmente para quem já nos conhece, para quem a gente convive, para quem a gente tem mais tempo. Mas se você chegar e for fazer um evangelismo e falar para uma pessoa que você nunca viu, você vai falar tranquilamente, né? Você não vai ter tanta vergonha de falar. Apocalipse 5:9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pregar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto com o teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Ou seja, Jesus, ele morreu por mim e por você, né? E isso já ficou muito claro, né? Que quando a gente for falar, a gente tem que falar para todo mundo, né? Como eu já falei anteriormente, tem gente que nunca ouviu falar de Jesus, tem gente que não sabe o que é o Evangelho. Nós conhecemos, mas nós como igreja, nós não somos igreja só aqui entre quatro paredes, né? Nós temos que olhar além dos muros, além da religião, além do status de vida, de profissão, independente de qualquer coisa. A gente tem que olhar para as pessoas como Jesus olhava. Porque um dia alguém pregou para mim e para você. E por esse motivo nós estamos aqui e nós já conhecemos Jesus. Porém, tem pessoas que precisam conhecer também, né? Então nós precisamos falar. Porque, gente, existem pessoas que pensam só nelas, existem. Existem igrejas que só pensam nelas. Sim. Nós devemos ser assim? Não, né? Nós não devemos fazer acepção de pessoas. Nós devemos falar de Jesus para todos, né? E enquanto houver um povo, uma raça, nós devemos falar de Jesus, né? E, como eu já falei, tem gente que não conhece sobre Jesus. Agora a gente vai abrir, vamos falar sobre 3 subtemas. A necessidade de missões. Isaías 61:1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Né? Bom, tem gente que não ouviu falar sobre Jesus, tem gente que não sabe o que é. E nós, como seguidores de Jesus, nós devemos ser luz da terra, luz do mundo e sal dessa terra, né? E levar, através da palavra de Deus, a transformação para a vida das pessoas, né? Algumas vezes a gente, eu preguei para tal pessoa, mas não sei se fez muito efeito. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Se foi plantada uma sementinha lá, uma hora ela vai brotar. Uma hora a pessoa fala, tal dia Débora falou assim de Jesus para mim, falou que Jesus me amava, falou que Jesus morreu por mim numa cruz, né? Tem gente que não conhece nem João 16, nunca ouviu falar, né? E hoje nós temos a oportunidade de falar para Jesus sem sermos taxados,
né? A gente não sofre nenhum tipo de censura aqui. Mas se você for olhar para outros lugares, não se pode falar de Jesus, né? E nós, como luz do mundo e sal dessa terra, nós temos a obrigação de levar o evangelho do Senhor adiante, né? Não é só, eu vou participar de uma ação social. Vocês gostam de participar de ação social? Eu gosto bastante, né? Nós tivemos uma aqui na igreja que foi muito boa, foi muito legal. E é muito bom você poder ajudar as pessoas através de coisas simples. Por exemplo, as crianças, quando tem o pessoal de odontologia, né, elas ficam muito felizes quando elas ganham uma escova e uma pastinha e um flu, né? Elas, nossa, escova o dente e tal. Aí as pessoas ensinam. E você vê o quanto é satisfatório para aquelas pessoas. Coisas simples, coisas pequenas, né? Que pra gente, isso é só mais um flu. Isso aí, coisa básica, né? Mas para as pessoas, existem gestos que são simples e que tocam elas. E elas vão lembrar disso. Se você for falar de Jesus para uma criança, falar o quanto Deus a ama, o quanto o Senhor espera por ela, ela vai se lembrar disso. Ela vai falar assim, tal pessoa falou isso para mim um dia, anos atrás. Né? Eu, quando entrei na igreja, eu tinha 10 anos de idade. Eu entrei porque eu tinha uma curiosidade, né? Eu não sabia o que era o batismo do Espírito Santo. Eu queria saber por que as pessoas falavam diferente. E era só na igreja que elas falavam diferente. Elas não falavam aquela língua em outros lugares. Né? Então, eu entrei pela curiosidade. Mas lá, as pessoas começaram a falar de Jesus para mim e aqui eu estou, né? Eu acho que foi um evangelismo que teve lá, que era voltado mais para as crianças, né? E aí me convidaram e disse, eu vou. E aí a sementinha foi plantada e hoje eu estou aqui, né? Até hoje eu lembro da moça que pregou para mim, né? Há um tempo atrás. Outra coisa, qual é o papel de cada cristão? Marcos 16, 15. E disse-lhes, vão por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Acho que todo mundo já ouviu falar desse versículo, né? Já leu, já ouviu. E quando a gente fala de obra missionária, não se trata apenas de missionários, não se trata de missionários de carreira, nem de pastores, mas de cada cristão comprometido com o reino de Deus. É eu e você, né? O que a gente deve fazer por essas pessoas que trabalham com missões, que fazem algum papel? Orando pelos missionários, né? Não sei se você ora, mas existem pessoas missionárias, né? Que deixaram tudo para falar de Jesus. Se Deus dissesse assim, Lucas, tu vai deixar tudo o que tu tem aqui. Tu acabou de te formar, tu vai deixar teu cargo, tu vai deixar a tua vida, né? Que o Lucas está batalhando para construir há um tempo. Tudo que tu já conquistou, tu vai deixar aqui e vou te mandar lá para a Amazônia. Lá para falar com os índios e tal. Para quem nunca ouviu falar de Jesus. É muito difícil, gente, você deixar tudo aquilo que você já lutou para conquistar por algo maior. Mas, se o seu coração ele estiver em Deus, você não vai pensar duas vezes. E você vai ter certeza que foi Jesus que falou com você para você fazer tal coisa. Né? Se a gente for pensar fora da caixa, o tanto de gente que paga um alto preço para falar de Jesus, é triste, né? A gente vê algumas situações, né? E se isso não te comove, tem alguma coisa errada aí. Coração de pedra, né? Quando você vê alguma notícia, quando eu vejo, eu sempre fico pensando, poxa, ele deixou a casa dele, a família dele, tudo que ele já tinha conquistado por algo maior, né? A gente sabe, será que ele vai sobreviver muito tempo? Em um país, por exemplo, que sofre perseguição política, religiosa? Né? Isso serve para a gente pensar, né? Porque oportunidades nós temos. Falta praticar, né? Contribuído com um projeto social. Aqui, a nossa igreja tem alguns projetos sociais, né? Mas, será que você tem participado, como eu falei há pouco, de ações sociais? Você tem ajudado no culto de missões? De vez em quando o Gleice marca uns evangelismo aí, né? E aí, você tem ido? Tem gente que só passa lá a mensagem. Né? Será que eu e você, nós temos ido participar disso? Parece algo muito, muito simples, né? Mas é algo importante para o reino de Deus, né? Então, se você tiver a oportunidade de ser voluntário, de ajudar em alguma coisa, participe. Porque tudo aquilo que nós fizermos, que nós estamos fazendo, não é apenas para nós.
você tem que fazer como se você estivesse fazendo para Deus, né? Você tem amado o seu próximo, você tem orado por tal pessoa. Você não precisa de um motivo específico para fazer alguma coisa. Principalmente oração, né? Como eu falei, sendo voluntário, participando de ações sociais, de viagens curtas, compartilhando o Evangelho. Já falei também. Você tem testemunhado sobre Jesus na sua casa, na sua escola, no seu convívio diário? Tenho certeza que você já convive com pessoas há mais de 2, 3 anos. Quantas vezes você já falou de Jesus para essa pessoa? Eu tenho um colega de trabalho há mais de 3 anos. Ele sabe que tu é evangélico, não precisa nem ele saber, né? O teu comportamento já vai dizer muita coisa em relação a você. Você já falou de Jesus para ela? Será que a gente tem praticado aquilo que Jesus já ordenou que nós fizéssemos e nós temos autoridade hoje para isso, né? Para fazer aquilo que Ele manda. E aqui eu vou deixar para vocês alguns exemplos de obediência ao Senhor. O primeiro deles é bem conhecido, Abraão. Gênesis 12, 1. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Como eu falei, né? Deixa tudo por Jesus. Parece loucura, né? Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar de Jesus, é uma loucura muito grande, né? Mas Abraão, ele foi chamado por Deus para deixar a sua terra e seguir para um lugar desconhecido, confiando plenamente nas promessas do Senhor. Sua obediência fez dele bênção para todas as nações, conforme a aliança estabelecida por Deus, né? Então, eu acho que tudo também parte da obediência, né? Se nós estamos debaixo da obediência do Senhor, a gente já vai entender muita coisa, né? Sobre o que é ser bênção, sobre o que é deixar algo por algo que você não conhece ainda, por algo que você não sabe. Será que ele pensou assim, eu vou deixar tudo aqui que eu já conquistei para viajar para um lugar desconhecido, mas será que vai dar certo? Será que ele não se questionou? Talvez eu me perguntaria, poxa, assim, eu já conquistei tudo aqui, estou suando, está indo tudo muito bem, agora eu tenho que deixar tudo. Mas ele foi muito abençoado, né? E Deus fez uma aliança com ele, que todos nós conhecemos, né? Então, às vezes parece muito difícil, né, a gente abandonar algumas coisas. Por exemplo, costumes que a gente tem, a gente renunciar a algumas coisas por causa de Jesus. Eu vou, por exemplo, o pessoal que gosta muito de jogar videogame, passa ali 2 horas, passa assim. Aí, será que você tem investido o seu tempo em ler a palavra de Deus? Em conhecer mais de Jesus, né? Fica aí a reflexão para nós. Porque às vezes a gente gasta tanto tempo com coisas inúteis que não vão acrescentar em nada na nossa vida. E o tempo parece que voa. Mas quando a gente vai fazer algo para Jesus, para falar de Jesus, parece que se torna algo pesado. Não sei se vocês tiveram essa sensação. Aí eu vou ler minha Bíblia, a gente dá um sono. Eu, por exemplo, sou exemplo disso. Eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia. Nem que eu leia um versículo por dia, ou na Bíblia mesmo, ou pelo celular, mas eu leio. Porque eu sei que se eu não me alimentar daquilo, da palavra de Deus, a minha carne ela vai ser muito mais forte do que o meu espírito. Você come todos os dias, você toma café da manhã, pão, ovo, beiju, almoça muito bem, come muito bem. Mas que a gente não se esqueça de alimentar também o nosso espírito. Porque se a gente não alimentar o nosso espírito, a gente vai ser só mais um membro que vem para a igreja. Só alguém que senta no banco, eu vou para a igreja todo domingo. Né? Não sei vocês, mas como eu trabalho à noite, eu sinto muita falta de vir para a igreja durante a semana, né? Eu só venho para a igreja de sábado e domingo. Mas em nome de Jesus, eu vou trabalhar de manhã ano que vem e vou estar todos os dias à noite, né? Porque nós precisamos disso. Se você não alimentar o seu espírito, ele esfria. Né? Você vai perdendo aquele, vou para a igreja quarta-feira, o culto vai ser maravilhoso. Acho que eu não vou hoje não, acho que eu vou só amanhã. Aí no dia seguinte é o quê? Escola bíblica, que começa às 8 horas da noite.
Acho que não, já está tarde, já estou com preguiça. E isso, quando a gente vai deixando isso, quando a gente vai alimentando esse tipo de coisa, o nosso espírito ele vai ficando mais fraco. A gente vai perdendo intimidade com Deus. E, consequentemente, o Espírito Santo ele vai se afastando de nós. Né? Que nós não sejamos mornos. Né? Ou você está frio, ou você está quente. Morno não é legal, né? Que nós possamos pensar nisso. Outra pessoa que foi... na verdade, Paulo, né? Todo mundo conhece a história de Saulo que virou Paulo, né? Porque ele era um perseguidor de cristãos, né? E ele teve um encontro transformador com Jesus e dedicou sua vida à pregação do Evangelho entre os gentios e enfrentando desafios, perseguições e perigos para cumprir a missão. Eu acho que Paulo é o maior exemplo, assim, depois de Jesus, eu acho que ele é o maior exemplo de missionário que nós já tivemos, né? Porque ele não tinha medo de enfrentar as coisas, ele não tinha medo de falar para Jesus. Podia estar onde ele estivesse, né? Mas ele não tinha medo de falar para Jesus, né? Ao entender o chamado do missionário, nós temos o privilégio de falar de Jesus. Nós somos cartas abertas de Deus. Que nós possamos ter um coração disposto e mãos para distribuir as boas novas do Senhor. Né? Que em nossas orações nós possamos pedir para Jesus um coração mais sensível. Né? Um coração mais aquebrantado diante do Senhor, uma mente mais aberta para nós entendermos aquilo que o Senhor quer falar para nós. Né? Então eu acho que exemplos bíblicos nós temos, porém nós temos um exemplo maior que foi Jesus. Porque a vida de Jesus, se você for observar bem, ela é resumida em missões, em falar de Deus, em falar do Evangelho, em ensinar sobre o reino dos céus, e que Ele está aqui, que Ele morreu por nós, nós estamos aqui, mas Ele tem preparado um lugar para nós. Amém? Glória a Deus. Romanos 10, 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele que não creram? E como crerão aquele que ainda não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E aí, o que você tem feito para expandir o reino de Deus? Gente, a autoridade nos foi dada. Nós temos hoje o livre-arbítrio de falar sobre Jesus. Né? E que nós possamos entender o nosso chamado. Gleice, mas eu ainda não sei qual é o meu chamado. Eu estou aqui na igreja, mas eu não sei o que eu faço. Ou eu já passei por vários ministérios, mas até hoje eu não me encontrei. Será que você não já se encontrou e tampou os olhos? Igual aquele negócio aqui. Acho que é tampa burro que chama, né? Que coloca ele mal, para ele não ficar olhando para o lado. Não que nós não devemos olhar para frente, né? Mas nós temos que entender o nosso chamado. Será que Jesus não já falou através de uma pessoa, através de uma palavra para você, sobre qual é o seu chamado? Será que o seu chamado é para fazer missões? Ou eu vou levar a palavra de Deus através da música, através do meu trabalho? Né? Existem N possibilidades de nós falarmos de Jesus hoje em dia, né? E que nós possamos abraçar as missões, né? Por exemplo, no nosso bairro. O nosso bairro ele é um bairro periférico e carente. Existe uma minoria com algum poder aquisitivo, mas existe uma grande maioria sem nada. Né? Por exemplo, não sei se vocês já foram ali, acho que ali não é Vale Verde. Vale Verde é para cá, né? Assim, para o outro lado, tem uma pequena comunidade ali, de casas de barro ainda. Eu lembro que uma vez a gente foi fazer alguma coisa lá, acho que foi uma ação de Dia das Crianças. Eu fui com uma amiga minha que fazia, aí eu levei alguns amigos de faculdade, a gente foi fazer umas brincadeiras com eles lá. E eu não conhecia. Disse, no meu bairro ainda tem casa de taipa. Né? Eu se julgando, né? Eu chegando lá, Senhor, me perdoa. Não sabia que existia. Ainda existem pessoas passando por extrema necessidade perto de nós. Né? Assim, aí não vou tirar tudo que eu tenho para dar para as pessoas. Claro que não. Mas você tem que fazer o mínimo, né? Nem que seja com palavras, com uma visita. Quando as pessoas são lembradas, elas ficam felizes. Quando alguém lembra de mim, nossa, que lembrou de mim, eu fico muito feliz, né?
Será que você tem lembrado de pessoas que já passaram na sua vida há algum tempo? Amigos de infância, de escola, que você sabia que tinha alguma dificuldade? Às vezes a gente não lembra muito dessas coisas, né? Mas é sempre interessante a gente lembrar, né? De pensar nas pessoas, né? De tratar as pessoas bem. Eu acho que as pessoas gostam de ser muito bem tratadas, né? Ah, mas ela mora ali no... Por exemplo, nós que moramos no Coroadinho, a gente sofre algum tipo de discriminação pelo nosso bairro ser violento, pelo nosso bairro ser periférico, mas a misericórdia do Senhor, ela está sobre nós, né? E nós somos boca de Deus neste lugar. Nós somos cartas abertas do Senhor e nós devemos falar de Jesus para essas pessoas. Amém? Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, né? Jesus morreu numa cruz para nos salvar, né? Ele já fez a sua parte e hoje a responsabilidade é nossa, né? Essa geração depende de nós também, né? Sabemos que acima de tudo elas dependem do Senhor, mas nós estamos aqui para ser resposta de Deus para a nossa geração, né? O que a gente tem feito? Você pensa nas gerações futuras? O que você acha que vai ser daqui a 10 anos? Quando você tiver sua casa, sua família, como que você imagina que vão ser as pessoas? Né? Então, nós hoje somos boca de Deus da nossa geração. A gente tem que falar de Jesus. Né? Tem gente que a gente conhece, talvez nunca ouviu falar de Jesus. E nós temos muitas oportunidades. Eu sei que você tem que conversar, você tem que brincar, mas existem momentos em que você precisa falar de Jesus, principalmente para que você sabe que não conhece, que não vai em uma igreja. Você convidou alguém para vir no culto hoje? Vitória convidou alguém ali, Débora. Você convidou alguém para vir no culto de quarta-feira? Escola bíblica. A escola bíblica, gente, ela não é só para nós que somos membros, né? Ela é também para quem quer aprender algo sobre Jesus. E talvez a escola bíblica, a pessoa aprender, é uma oportunidade dela aceitar Jesus, porque ela vai conhecer, né? Então, que nós possamos convidar nossos amigos, colegas de trabalho, meu vizinho, meu irmão, meu primo, enfim. Quantas oportunidades você tiver de levar a palavra de Jesus, leve. Né? Ela não vai voltar vazia, a sementinha ela vai ficar lá. E uma hora nós cremos que ela vai brotar, né? Ela vai germinar. Coloca aí Lucas 5,17. E aconteceu o quê? Num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali, assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus, em todas as oportunidades que ele tinha, ele fazia missões, né? Ele falava do Evangelho, ele falava do que ainda estava por vir, ele curava pessoas. Ele tinha autoridade, nós também temos. Só falta a gente colocar em prática aquilo que ele já nos deu, né? Cristo vivia em missão em todos os lugares, ensinando, proclamando e operando os milagres no poder de Deus. Hoje nós temos a oportunidade de fazer isso, né? De falar de Jesus, de falar do seu Evangelho. E eu trouxe aqui algumas perguntas para a gente refletir, né? Tanto para mim quanto para você. Será que ainda escolhemos lugares para pregar? Você escolhe um lugar para falar de Jesus? Ou você não faz nada? Será que você tem falado de Jesus no seu emprego, na sua escola? Né? Que nós possamos não escolher lugares, mas que a oportunidade que nós tivermos, nós falamos de Jesus. Gente, naqueles folhetinhos que a gente compra em livrarias evangélicas, aquilo ali também ajuda bastante. Eu não consigo falar, mas entrega um folhetinho. Tem gente que só amassa e joga fora, né? Mas tem gente que guarda e tem gente que lê. Né? É uma forma interessante de você também falar de Jesus. Estamos indo em todas as exceções? Você trabalha com as exceções?
Ah, eu não vou ali naquela rua ali que é muito perigosa. Cheio de bandido. Cheio de gente que não presta, entre aspas. Mas, e se essas pessoas estiverem lá, elas são uma exceção. E se elas estiverem esperando só uma oportunidade para ouvir Jesus? Né? O que você tem feito em relação a isso? Quais os nossos passatempos habituais? Como que você tem passado o seu tempo? A Gleice, eu passo 80% do meu tempo trabalhando. E os 20%, o que você tem feito? Aí eu passo 10% na escola. E o restante? Você tem usado o seu tempo livre para fazer o quê? Você tem usado o seu tempo livre para estudar? Ok. Trabalhar? Beleza. Mas o que sobra, né? Nós não temos que entregar para Jesus aquilo que sobra, né? Que isso fique claro. Mas e o outro tempo livre que você tem? De vir para a igreja, de participar do seu grupo missionário. Né? Adolescentes, venham para o grupo missionário de vocês. Né? Que vocês participem, né? Que vocês estejam juntos. Porque a gente tem que viver em unidade. Nós somos um corpo e nós dependemos um do outro. A minha mão, sozinha, não vai fazer nada. Ela precisa da minha parte do antebraço para poder ter movimentos. A minha cabeça precisa do meu pescoço. Nós somos um corpo e nós devemos viver em unidade. A gente tem que caminhar juntos. A gente sabe que ninguém caminha sozinho. Nós precisamos um do outro. Ah, mas eu não gosto muito de Nicole. Não gosto muito dela, não acho ela muito nariz em pé, acho que eu não vou conviver muito com ela. Né? Mas a gente não deve pensar assim. Né? Nós devemos amar o nosso próximo. Você disse que é discípulo. Sabe que a responsabilidade é sua, né? Hoje, a responsabilidade de falar de Jesus, ela é nossa. Totalmente nossa. E o que você tem feito? Como que você tem praticado o Evangelho? Como que você tem falado de Jesus para outras pessoas? Né? Quando a gente fala missões, é muito bom você trazer alimento, você entregar a cesta básica, você fazer bazar beneficente para ajudar as pessoas. Mas o mais importante não é só entregar isso, é levar a palavra de Jesus. Né? Porque as pessoas conheçam a Jesus. Né? E Jesus nos ensinou a fazer a obra, mas ainda estamos longe. Né? Jesus, ele disse como a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer. Nós temos um manual que é a nossa Bíblia. A gente já precisa de uma capa. Nós temos um manual que é a nossa Bíblia, né? Tem tudo que a gente precisa fazer e tudo que a gente não deve fazer também. Né? Como que a gente tem feito isso? Você tem feito alguma coisa? Será que nós temos feito alguma coisa? Né? E que nós possamos pensar além da caixinha, né? Além da nossa bolha. Nós possamos furar nossa bolha, que nós possamos ver outras coisas, que nós possamos ver além das quatro paredes da igreja, que nós possamos ver além de simples pessoas. Mas são pessoas carentes de Jesus. Tem gente que tem tudo que precisa, mas existe um vazio. Essa semana eu estava conversando com o aluno na academia, sexta-feira, não tinha ninguém, né? E aí o menino falou assim, menino, tu precisa ir para a igreja. E eu fui chegando, né? Eu disse, mesmo, vou levar vocês tudo para a igreja. Ele falou, Gleice, eu até ia para a igreja. Mas sabe como é? Jovem, bebida, festa. E ele disse assim, mas eu sinto um vazio muito grande. Ele falou lá, ele estava falando quase chorando. E eu, que não sou uma manteiga derretida, né? Estava quase chorando também. Ele falou assim, Gleice, eu tenho um vazio muito grande. Eu sei que eu preciso de Jesus. Mas, algumas vezes, eu não tenho força para sair, para ir onde eu estou. Ele falou que tem dias que ele vai para a academia só para ele conversar, para ele se distrair. Eu falei, bora para a igreja e tal. Eu já tinha convidado ele antes disso, né? Ele falou, não, Gleice, eu vou, não sei o quê. Mas toda vez ele vem tomar desculpa. Mas o Senhor vai convencer ele a vir para a igreja, né? A voltar. Por quê? Porque ele conhece a palavra de Deus, né? Então, que nós possamos fazer missões além da igreja, além do culto de missões, né? Que nós possamos falar de Jesus para todas as pessoas. Né? Nós precisamos ouvir, nós precisamos aprender de Jesus. Nós mesmos que já estamos aqui, a gente precisa praticar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Falar que missões não é só alimentos, não é só o voluntariado, mas também, acima de tudo, falar de Jesus. Amém?